Prazer conversar com todos vocês, sejam todos bem-vindos de volta. E nós precisamos ter uma consciência firmada, construída sobre o conhecimento para a gente poder fugir da escravidão futura que está aí abalando a todos nós. Ou nós criamos um meio de fortalecermos a democracia, porque nesse ponto de vista que nós estamos vivendo hoje, não tem a menor condição, vamos levar em torno de 50, 60 anos para a gente fortalecer novamente essa mesma democracia que eles falam, essa mesma democracia que nós ouvimos os políticos falarem, ela não muda, ela não tem resultado de um governo para o outro. Nós estamos dentro dessa experiência por via de termos um Congresso Nacional que tinha que se preocupar justamente com o desenvolvimento, e nós temos, e nos remete isso, e nos transporta a um estado de estagnação mental, porque chama todos nós de estúpidos. Porque o Congresso Nacional, por via de todas as formas de liberdade, ela se aplica no desenvolvimento do país. Ela nunca se aplica em dividir o país ou fazer com que os bens, a riqueza, o tesouro, possa servir de amparo ou de cobridor ou segurador dos gastos de pessoas incompetentes. E nós estamos vendo isso. Com os déficits surgindo aí, e as pessoas estão achando que o Brasil está a mil maravilha. Olha, o Brasil não está a mil maravilha, poderia estar daqui a 60 anos. Se tivéssemos governos ou congresso que estivesse preocupadíssimo com o desenvolvimento do Brasil. As aberturas políticas que estão sendo hoje feitas no Brasil é para conduzir à escravidão. Ou nós somos escravos dos próprios brasileiros que usurpam o poder e faz com que use as forças e os meios para oprimir, ou somos escravos de forças exteriores, que são acordos que são feitos no solo para explorar lavras, nossas riquezas. Ou somos escravos, repito, somos escravos dos mesmos brasileiros que colocamos essas pessoas no poder e agora elas nos escravizam através de um governo sem controle e que as práticas de negociações do livre comércio é só para escravizar o povo e enriquecer alguém. A máquina, ela está enchendo. A máquina está se enchendo. Não há como fazer uma política onde, para cobrir os gastos, tem que arrecadar. Quando se consegue isso, então começamos a entender que tem alguém incompetente para fazer de fato o desenvolvimento. E isso não tem quem suporte, não tem nação que suporte esse tipo de comportamento. É o que podemos chamar a ignorância da sabedoria. Uma das coisas que nós devemos compreender, que existe duas escravidão, duas, e ela se divide ainda mais. É como você pegar, fragmentar o átomo da estupidez, fazer que seja forçado isso. Existe duas escravidão com duas liberdades. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas presta continência da sua vida à liberdade das duas escravidão. A escravidão que se assenta sobre a ganância, que usa a liberdade para conseguir o domínio, que se chama a liberdade do saber. Ele escraviza a nação inteira. Eles querem como prêmio, não, eu sou inteligente. E sai rompendo tudo que você possa imaginar. Na mente dos doentes. Mas não são inteligentes. Só é o saber a forma como rouba. E outra é a escravidão que se cria, é criada, ela é formada
a que se forma assentar da sobrevivência e que usa a liberdade de saber que o seu nome e sua pessoa é honesta, mas é escrava da mesma liberdade externa. Essa liberdade externa é que escraviza, que busca os meios para poder fazer com que o que tinha que ser assistido pelos recursos, pelas investidas de um Congresso que estivesse preocupado com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento da escassez, com o desenvolvimento da educação, com o desenvolvimento político, até mesmo do político. Essas pessoas aqui é aquelas que dizem, olha, não quero saber de nada, então vai ser roubado eternamente. Que tem a sua mente sadia, mas sem o conhecimento de entender o que a esfera essa circunferência faz à sua volta. Agora nós pioramos mais a situação. Apesar como eu falei, apesar das duas escravidões, nós temos agora a circunferência que está à volta do homem, que é aquele mundinho que a pessoa passa a fazer a sua política. Eu acho que assim, mas não sai do canto, é o que nós estamos vendo na nossa direita, porque essa direita que está aí, que todo mundo acredita que está fazendo, mas não está fazendo nada, não vai fazer nada, não vai mudar nada. É aquele mundinho, um fala uma coisa, outro fala outra. Nós vamos fazer CPI para isso. Não precisa, artigo 52. É só ter força política e saber muito bem quem está causando todo esse estrago. Né? Se tivesse atendido o primeiro pedido do presidente, o último presidente, tivesse pedido o que foi rejeitado pelo Pacheco, com a cara sombria, né, das mil maravilhas da lista, a gente vê que o cara é falso, né? Simplesmente disse que não havia problema, não havia. E existe um alinhamento, cara. Como o círculo do cerne foi quebrado, existe um alinhamento das forças superiores criadas pelo próprio povo que estava sofrendo. O povo passou 70, 80, mais 80 dias só em chuva. Não teve um goiaba desse que pudesse dizer alguma coisa de conforto. Por quê? Eles estavam esperando quem? Não podia, né? Tudo comprometido. Então, essa forma, esse círculo quando é quebrado, então o círculo ele pode até contar com o povo, com essa escravidão. Mas essa escravidão só é para o quê? Para eleger conforme o artigo 14, que chama-se sufrágio universal, que sobre o povo tem a soberania do voto, sufrágio universal, para escolher, ao mesmo tempo que chega lá no parágrafo primeiro, que é obrigatório. Então não é a liberdade. Então essa circunferência quebrada faz com que o próprio cidadão se limite a dentro do seu mundo e desenvolva o seu sistema de sobreviver. Tem que sobreviver. Porque não está vendo resposta, não está vendo investimento, só está sendo sugado, mas tem uma resposta. Essa resposta não chega. E essas pessoas precisam entender, quando dá certo com essa circunferência que envolve o mundo, envolve o escassez, está dando certo, estão enriquecendo, então vamos fazer com que as escolas formem-se ou formem mais analfabeto funcional. E eles não vão entender isso mesmo. De lá nós vamos tirar pessoas que a gente pode dominar. Aí cria um círculo dominante. Então, e nós temos o segundo, que chamamos também o que tem o conhecimento da circunferência, esse sabe que existe a circunferência, que está à volta do círculo do homem e do homem. Ele sabe, todos nós sabemos. Esses não são aproveitáveis. E muitos deles tentam reorganizar, nessa esfera quebrada, tenta reorganizar esse homem que diz que é honesto, que o seu nome é limpo, que o meu nome é mais... Você já ouviu isso? As pessoas dizerem assim, não, meu nome é mais importante, não pode estar preocupado com o nome. Enquanto a sua própria sobrevivência que está a perigo. Então essas pessoas aqui, o segundo conta com essas pessoas, tentando convencer de todas as formas,
a convencer que é preciso mudar uma esfera. Como você vai emendar, fazer essa conexão com a esfera abaixo, com a esfera que está por cima? Com a educação. Uma educação que chama-se a liberdade do saber. Quando você começa a criar a liberdade do saber, aí tem uma expulsão daqueles que se encontram no poder e que as coisas vão mudando, e aí nós vamos conseguir tudo isso. É ao curto prazo? Não, senhor, é a longo prazo. O homem é obrigado a saber de tudo? Não, senhor, o homem não é obrigado a saber de tudo. Não, mas é obrigado a saber as leis e as regras contidas em seu país. Isso você é obrigado a saber. É obrigado a saber. Eu tiro exemplo, claro, disto numa fala do jovem rico. Ele sabia da forma em que precisaria para ter a vida eterna. Mas o que é que ele tinha? O seu coração não estava nessa liberdade, nessa vida, não. O coração estava no que ele tinha. É como esse povo também está. Ele está no que eles têm nas mãos. Ele não está preocupado com uma vida melhor, uma liberdade, uma vida prometida. Os políticos não estão preocupados com isso, meu filho. Se você tiver com essa tendência, não só o círculo está quebrado, como você está sobre o domínio dessas duas polaridades em que se instalou-se no Brasil, que só serve para esfacelar ainda mais a democracia, porque nem sabemos o que hoje nós estamos vivendo ou que nós somos. Precisamos voltar, né, à ordem, e para isso ninguém quer passar pelas dores. É lamentável. Um abraço a todos e até mais.